Boa noite. Boa noite. Na semana passada eu fiz um desafio, não é? Lembram do desafio? Eu desafiei o Caio a memorizar o nome do credo. Eu falei que tinha o credo em forma de perguntas e respostas, como é o próprio da Vigília Pascal. O credo apostólico é aquele que a gente sempre recita, né? Aqui no Brasil, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E um outro credo que tem um nome grande, difícil, eu desafiei e disse que o Caio não ia saber. Ele enroscou um pouquinho, mas passado uma semana eu acho que ele esqueceu. Vem aqui, Caio. Eu acho que ele vai errar, e se ele errar, o chocolate é para mim. Se ele acertar, infelizmente, o chocolate é dele. Vamos lá, lembra como que é o nome do credo? Sim, símbolo niceno-constantinopolitano. Oh! Ó. Chocolate é seu. Pois bem. É um nome difícil de guardar, né? E ele memorizou. Acho que isso não saiu da sua cabeça, né, Caio? Não. Sim, niceno, constantinopolitano. Agora não sai mesmo. Bem, nessas aulas que a gente estava da Santa Missa, nós estamos recordando o Evangelho de São Lucas na cena dos discípulos de Emaús. Então, os discípulos caminhavam com Jesus, mas eles não reconheciam que era Jesus que estava com eles. Isto faz uma relação com os ritos iniciais da missa, quando a igreja toma consciência que o Senhor está no meio de nós, caminha conosco, Ele o ressuscitado, o vivente. Ao longo do caminho, eles conversavam. Então Jesus entra nesse diálogo e começa a falar tudo o que tinha acontecido, tudo que as Escrituras diziam a respeito do Messias. E quando ele explicava as Escrituras, o coração dele se ardia em brasas, que corresponde para nós, na missa, à liturgia da palavra. Os ritos iniciais é como uma preparação para os ritos fundamentais da missa, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Os discípulos de Emaús, então, quando chegam diante do povoado, o Senhor faz que vai continuar, como que esperando o convite deles. Eles pedem, ficam conosco, Senhor, permanecei conosco. O Senhor aceita o convite, adentra a casa deles, se senta à mesa e repete os gestos da última ceia. E entre eles parte o pão. E quando parte o pão, os discípulos reconhecem que é Jesus. Depois Jesus desaparece. Toda essa dinâmica de reunir-se ao redor da mesa, tomar o pão, dar graças, partir o pão, é para nós figura da celebração da Santa Missa, propriamente a liturgia eucarística. E depois, no próximo, vamos falar dos ritos finais. Então, hoje, vamos tratar desta parte, desse momento da missa, essa terceira parte, ou segundo eixo da missa, que é a liturgia eucarística. Quando tem início e quando tem o fim, este rito da liturgia eucarística. Começa já, após terminada a liturgia da palavra, os fiéis se sentam, é como que uma pausa na celebração, um momento mais sereno, onde as oferendas são levadas ao altar, seja em procissão, seja da credência, o altar é preparado, abre-se nele o corporal, traz-se o sanguíneo, o cálice ou os cálices, as âmbulas com as partículas a serem consagradas. Este momento, toda essa dinâmica é procissão das oferendas, ou enquanto se realiza o canto de procissão das oferendas. Depois tem uma oração que encerra, se vocês estiverem com folheto aí podem acompanhar, né? Então vem o momento das oferendas, o momento da oração sobre as oferendas, que encerra esta procissão. Em seguida, tem início o prefácio, com uma saudação, o prefácio propriamente, concluindo com um santo,
a oração eucarística, que em cada folheto varia. As que vocês têm aí, quais são? Segunda, terceira? Segunda e terceira, então varia aí. É uma pena, sabia? Porque a oração eucarística segunda está na instrução geral do Missal Romano, não é para ser rezada aos domingos. Mas, infelizmente, alguns folhetos trazem a prece eucarística segunda para os domingos, o que não deveria acontecer. A instrução geral do Missal Romano propõe que aos domingos seja a oração eucarística primeira ou terceira. Bem, a oração eucarística com todos os seus elementos que nós vamos ver hoje, e encerrando a oração eucarística com a grande doxologia e o amém. Aí vem os ritos da comunhão, se nos for possível, hoje vamos falar deles, que é o convite à oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, o embolismo, a doxologia da oração do Pai Nosso, a oração pela paz, a saudação de paz, o cordeiro, a fração do pão, e depois a apresentação da comunhão, o rito da comunhão, o momento da distribuição da comunhão, e encerrando com o momento da oração depois da comunhão. Então, o caminho da liturgia eucarística é esse. Vamos ver agora cada um dos elementos. Para isso, acho que vale a pena a gente voltar ao elemento fundante. A missa católica tem sua origem onde mesmo? Qual é a fonte? Qual é, digamos, a primeira origem da celebração da Santa Missa? A Santa Ceia, a última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos. Ali, nos gestos de Jesus e nas palavras de Jesus, estão os elementos essenciais do rito da celebração da liturgia eucarística. Na última ceia, o que Jesus fez? Primeira coisa, tomou o pão em suas mãos, tomou também o cálice. Este verbo tomar nas mãos é importante, porque ele corresponde a um rito na missa, ao rito das oferendas. Deste momento em que as oferendas são levadas ao altar e colocadas, entregues na mão do sacerdote. Corresponde a esse gesto de Jesus, quando ele toma o pão e depois toma o cálice em suas mãos. Qual foi o segundo gesto de Jesus? Dar graças. Em grego, dar graça significa Eucaristia. Então, a ação de graças, Jesus tomou o pão em suas mãos, tomou o cálice, deu graças, isto é, proclamou a ação de graças. Corresponde para nós à liturgia eucarística, a própria oração eucarística. Terceiro gesto de Jesus. Tomou o pão, o cálice, deu graças, partiu. Na missa, não vai ganhar outro chocolate não. Terceiro gesto de Jesus, partiu, que na missa corresponde àquele momento onde o sacerdote ele fraciona o pão consagrado enquanto os fiéis aclamam Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fração do pão. E o quarto gesto é tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Que para nós corresponde a que momento? A distribuição da Sagrada Comunhão. Vamos recapitular para nos ficar claro? Os 4 gestos de Jesus são manifestados pelos 4 verbos: tomar, dar graças, partir e distribuir. Em que momento eles correspondem na missa? Então, tomar o pão e o cálice na mão. Na missa corresponde a que rito? Ofertório. Assim, já que estamos estudando, ofertório não é um termo mais oportuno, porque ofertório é um elemento dentro da oração eucarística, embora nós vamos encontrar, sim, na instrução do Missal Romano, alguns momentos que se fala do ofertório, mas é o momento mais exato talvez, o momento da apresentação das oferendas, tá? Corresponde ao momento da apresentação
das oferendas. Segundo gesto de Jesus, dar graças corresponde a... Espera aí, vamos localizar no folheto onde vocês estão. Pega o folheto aí. O primeiro, Jesus tomou o pão nas mãos. Aí no folhetinho de vocês, que lugar está isso? Aqui, ó. No folheto dela, número 13. No momento em que os fiéis cantam e as oferendas são levadas ao altar. Tá? Depois, a segunda atitude, qual foi? Dar graças. No folheto de vocês, corresponde a que momento? Oração eucarística. Aqui no folheto dela, número 15. Terceiro momento, partir o pão. Onde está? Não. Fração do pão. No folheto dela, número 18. E, por fim, distribuir. Que momento está? Isso, no 19, no folheto que ela está em mãos. Se é um outro folheto que vocês estão, pode ser que haja mudança em algum número. Tá? Então, corresponde a esses momentos. É por isso que, na consagração, o padre, quando ele fala, tomou o pão, ele pega, deu graças, partiu o pão, ele não pode partir. Porque se ele fosse partir, ele estava encenando. Tomou o pão, partiu. E se ele partisse ali, ele ia ter que distribuir. Mas esses gestos são vividos em momentos diferentes ao longo de toda a liturgia eucarística. É um todo, né? E que nós vamos ver parte por parte, a gente vai tentar dividir, mas na verdade ela é um todo. Vamos lá começar com o momento da apresentação das oferendas. O que a gente leva ao altar? O que nós vamos apresentar a Deus neste momento? Sandália no mês missionário, cartaz com o Espírito Santo, uva de plástico. Se fosse aquele pão que vocês têm, até a gente ia ser, o padre aceita, fica feliz porque ele termina a missa e leva embora, né? Não, mas o que nós apresentamos a Deus neste momento? Pão e vinho. Por isso que, assim, não sei se é muito louvável se apresentar outras coisas nesse momento. Porque o oferecimento da igreja é o pão e o vinho. E por que oferecemos a Deus pão e vinho? Porque serão eles, a oferta da igreja, que, pelo mistério da transubstanciação, se tornará oferta de Deus à igreja. Nós oferecemos pão e vinho e Deus, em troca, nos dá seu corpo e seu sangue. Tá? Então, hoje em dia, tem lugares aí, tem uma teatralização desse momento, é uma pena. Né? O essencial, oferecemos pão e vinho. Pode ser um rito simplificado, onde as oferendas são levadas da credência ao altar, ou pode ser mais solenizado, entrando do fundo, com as oferendas. Agora, não se entra com o cálice, porque o cálice não é uma oferenda. Se entra com a patena, com as hóstias, as partículas a serem consagradas, e com as galhetas, com o vinho e a água. Por que o vinho e a água? Porque, dada a tradição cristã, sempre se usou um pouco de água no vinho. Nós herdamos esta praxe da tradição judaica, que para nós vai ter um outro significado espiritual. Já vamos falar sobre isso. Tá? Sim, ele entra com o cálice no início da missa e deixa num canto do altar, né? No rito, na forma extraordinária, dizemos assim, né? Nos ritos, na liturgia renovada do Concílio Vaticano II, não. Fica fora do altar e as oferendas são levadas para o altar neste momento, pelos fiéis. Tá? Bem, e o cálice está no rito extraordinário, está coberto com um véu. Aliás, nada disso acabou. O véu pode continuar existindo, da cor litúrgica normal. Mas, então, vamos lá. Esta procissão,
O que representa, o que está por trás disso? Há um elemento histórico, que era o seguinte: terminada a liturgia da palavra, eram dispensados os catecúmenos. Aqueles que ainda não tinham recebido os sacramentos do batismo, eucaristia e confirmação, após as preces, eles eram dispensados, eram mandados de volta para casa. Só ficavam os iniciados. E os fiéis traziam, neste momento, buscavam em casa e traziam as suas oferendas, pão e vinho. Dado a isso, por exemplo, que se criou o rito de uma procissão, se criou o gesto do sacerdote depois ter que lavar as mãos. Esta procissão representa a oferta da igreja, o oferecimento dos dons que os fiéis trazem, mas que na verdade são dons que Deus nos dá, né? São frutos, são expressão, são símbolo da própria vida e do trabalho do povo. Quando o sacerdote toma nas mãos o pão, ele faz uma oração de ação de graças. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, ele está segurando o pão, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto do quê? Da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. A mesmíssima oração faz com o vinho, só que daí diz, fruto da... bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. É uma oração de ação de graças que teve origem na tradição judaica. Deixa eu fazer um comentário, alguns aqui vão entender o que eu quero dizer. Outros deixa para o lado. É o seguinte, há uma crítica depois da reforma do Concílio Vaticano II, porque esta oração, bendito sejais, Senhor Deus do universo, não é da tradição cristã, mas da tradição judaica. Então, alguns julgam que esta oração possivelmente seja um elemento renovador da missa e não fiel à sua tradição. Eu me lembro de um professor na universidade, estudando sobre isso, ele dizia, quando trabalhou na Congregação para o Culto Divino, que na época o cardeal Sara tinha diversas conversas com o Papa Francisco para fazer um rito alternativo. Esta como forma ordinária, mais um rito opcional que era recuperando os ritos antigos do rito que é hoje o rito extraordinário, que seria mais segundo a tradição anterior, né? Bem, esquecemos isso, deixemos de lado, vamos para o que é mais importante. O pão ali representa o quê? Os dons, a oferta do povo, mas mais que isto, representa o próprio povo, a vida de cada um, o trabalho de cada um. Para que aquele pão estivesse ali, ele precisou ser plantado, colhido, preparado, né? Assim também a uva precisou ser plantada, cultivada, colhida, esmagada, para que fizesse vinho, né? Então, ali, esses símbolos são tão sagrados porque eles representam a vida e o trabalho do ser humano. A igreja nunca vai substituir estes símbolos. Não pode trocar o pão por uma broa, o vinho por uma cachaça. Não. Porque são símbolos que tem a ver com a tradição cristã, judaico-cristã. É o próprio Senhor que se serviu deles e quis transformar esses símbolos em sinais sacramentais da sua presença no meio de nós. Então a igreja nunca irá substituir. Por que eu insisto nisso? Porque às vezes, se vocês lerem alguns livretos aí de liturgia, vocês vão encontrar alguns liturgistas que falam em nome da enculturação, falando lá da enculturação, em nome da enculturação se deveria escolher o que é próprio de cada cultura. Nos documentos do magistério, a igreja sempre condenou esta reflexão e esta prática existente em alguns lugares. Sempre pão e vinho. Esta oração, né, em geral, nas nossas comunidades, acontece em voz baixa.
Em geral, nesse momento, o que os fiéis estão fazendo? Estão cantando e levando ao altar as oferendas, os dons, né? Geralmente o dízimo, ou como se diz, dinheiro. De onde vem essa tradição? Em recordação aos Atos dos Apóstolos, que dizia que tudo o que as pessoas possuíam, colocavam aos pés dos apóstolos, por isso representando o altar, colocava aos pés dos apóstolos para que não houvessem necessitados entre eles. Então, por isso que essa tradição é comum nas nossas comunidades, esse momento de levar também o dízimo, as ofertas ao altar. Não é contraditório ao espírito litúrgico, desde que sobressaia os símbolos principais, que são o pão e vinho, que são ofertados para depois serem transubstanciados. Se não há um canto, o sacerdote pode proferir esta oração em voz alta. Se não sempre, em algumas vezes, por exemplo, no dia de Corpus Christi, ou na quinta-feira santa, da Semana Santa, ou em uma outra data, ou nos dias de semana, proferir esta oração em voz alta, essa oração de ação de graças, e os fiéis aclamam, participam desta oração. Eles dizem, bendito seja Deus para sempre, depois que faz a ação de graças sobre o pão e sobre o vinho. Interessante que a missa, ela, embora tenha essa dimensão de ação de graças, também o elemento penitencial acompanha vários momentos. Lembra que a gente viu desde o início o ato penitencial, o próprio hino de louvor falava disso. O elemento penitencial está sempre presente. O sacerdote, então, quando termina a ação de graças sobre o vinho, ele se inclina e reza essa bonita oração, de coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Ou seja, aqueles dons que nós colocamos no altar e vamos oferecer a Deus, seja que representa, significa, realiza o sacrifício de Cristo, possa agradar a Deus, possa, no fundo, porque de fato o único sacrifício que agrada a Deus qual é? O sacrifício de Cristo. Não é mais a imolação de animais, como o Antigo Testamento dizia, né? É o sacrifício de Cristo, o único sacrifício que agradou a Deus. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Há um outro elemento penitencial que tinha uma origem histórica, que eu contei para vocês. O padre recebia os dons que o povo trazia, por isso sujava as mãos, então ele precisava lavar. Este rito quase foi eliminado no Concílio Vaticano II pela Comissão Reformadora da Liturgia, porque os fiéis não tinham mais, não precisa, a própria comunidade traz as oferendas. Porém, foi uma insistência do Papa Paulo VI, São Paulo VI, que esta oração do lavabo, enquanto o sacerdote lava as mãos, permanecesse, dado o seu sentido espiritual. Enquanto ele lava as mãos, ele reza uma oração do Salmo 50. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Porque ele oferecerá a coisa mais santa que há. E o sacerdote tem consciência dos seus pecados. No entanto, é o sacrifício de Cristo que ele oferece. E por isso, então, todo o tempo, seja nas outras orações como nessa, ele pede ao Senhor que purifique os pecados. Não quer dizer que porque ele reza essa oração, o padre não pode confessar. Pode e deve. Porém, esta oração toma consciência da sua pequenez, da sua limitação, diante do grande mistério que ele vai realizar. Em seguida, vem um convite aos fiéis. O sacerdote, então, dirige-se aos fiéis, dizendo, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, vejam a insistência, não é uma ceia qualquer, é uma ceia que faz memória do sacrifício redentor de nosso Senhor, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
E nesse diálogo, o sacerdote que disse aos fiéis, escuta os fiéis responderem. E muita gente responde errado, né? Os fiéis falam, receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não é uma oração dirigida a Deus. Os fiéis dizem, receba, ó Senhor, por tuas mãos. Como se estivesse dizendo, Padre, por tuas mãos esse sacrifício. Mas olha que bonito que continua. Por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Vejam, essa dimensão cósmica da Eucaristia. A Eucaristia não é só a santificação dos que estão reunidos naquelas 4 paredes, não. A Eucaristia, ela tem uma força que ela renova toda a igreja. É por isso que até aqueles fiéis que infelizmente não podem comungar, não podem receber o Senhor no sacramento, são exortados a recebê-lo espiritualmente, porque nós não podemos, mas Ele pode vir a nós, né? Existem várias fórmulas, o sacerdote pode alternar essas fórmulas, a resposta dos fiéis é sempre a mesma, nesse diálogo que ele faz com os fiéis. E quando eu falo aos seminaristas, eu digo assim, olha, quando vocês forem padres e forem dirigir ao povo esta oração, olhem para o povo enquanto o povo responde, não fica olhando para o missal, né? Porque é um diálogo. Então, essa dimensão da sacramentalidade ela é importante. Em seguida, após a oração sobre as oferendas, que conclui esta procissão, tem início a oração eucarística. Mas, de que modo? Através do prefácio. Quando a gente pega um livro, tem lá nas primeiras páginas o prefácio. O que é aquele prefácio? É como que uma apresentação do que é a obra. Nesse livro, o autor fala sobre tal coisa, né? Geralmente que alguém faz ou que o próprio autor apresenta. A grande oração eucarística é a oração de ação de graça, mas o prefácio, ele como que proclama essas maravilhas, como que antecipando tudo aquilo que será feito na oração eucarística. Como se inicia o prefácio? Através de um diálogo que o sacerdote faz com os fiéis. O Senhor esteja convosco. E os fiéis respondem, está no meio de nós. Esta é uma aclamação própria do Brasil, em outros países se respondem com teu espírito, porque esta é uma fórmula já desde o século III, rezada na igreja. Não sei se um dia isso pode mudar, mas no Brasil, dada essa profissão de fé na presença pascal de Cristo, se diz, Ele está no meio de nós. Eu já contei por quê, quando eu falei sobre os ritos iniciais, por que no Brasil é diferente? Falei ou não? Se eu falei, daí você edita no vídeo. Pelo seguinte, alguns bispos acharam que esta fórmula tão antiga, e com teu espírito, se os fiéis dissessem, ia causar uma confusão por causa do espiritismo. As pessoas podiam confundir espírito com coisa de outra religião. Então os bispos inventaram uma outra frase, inventaram, Ele está no meio de nós, é um trecho do Evangelho de São Mateus, em substituição a isso, para que não gerasse confusão na cabeça dos fiéis. Se vocês forem em outros países, vocês vão ver que a resposta do povo ela é diferente. Nós dizemos, Ele está no meio de nós, e lá se diz, e com teu espírito. Segunda fórmula, diz, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. É até uma expressão típica de uma tradição não cristã, esta corações ao sum sum corda. E em seguida, demos graças ao Senhor nosso Deus. Isto é, vamos iniciar a nossa ação de graças. E os fiéis é coisa boa e justa, isto é, aqui no Brasil é nosso dever e nossa salvação. Isto é, dar graças a Deus é um dever, mas também é causa de salvação para nós, darmos graças a Deus. Porque quando damos graças a Deus, Deus não se torna mais
Ele continua sendo Ele. Nós não vamos enriquecer Deus falando coisas boas dele. Dar graças a Deus faz bem para nós. Faz bem, porque nos dá... Aliás, tem uma oração eucarística que fala isso. Deixa eu me achar aqui rapidinho. Acho que é um prefácio. Prefácio do tempo comum dos dias de semana, diz assim, ó: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Bonito isso, né? Deus continua sendo Deus, mesmo se nós não o louvarmos, mas faz bem para nós louvarmos a Deus. Faz com que a gente se aproxime ainda mais de Deus com aquele sentimento de gratidão, porque reconhecendo que tudo vem dele, tudo é dom dele. Aí o prefácio ele é dividido em 3 momentos, né? Começa com uma introdução, na verdade, como é que se diz aí? Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, ó Pai, por Cristo. Agora no tempo pascal, dizemos, nesse tempo em que solene que Cristo nossa Páscoa foi, mas lá por Cristo nosso Senhor. Introdução do prefácio. Que vem em seguida? Aquilo que é essencial do prefácio. Dizemos o núcleo do prefácio. É o motivo pelo qual damos graças. Se você acompanhar aí no seu folheto, eu não sei qual foi o prefácio utilizado, mas aí está a causa da ação de graças. Por que estamos agradecendo a Deus? O que está escrito aí? Isso. Do céu se abre para os fiéis redimidos. Isso, até aí. Este é o núcleo. E depois a conclusão. Então vejam, 3 momentos do prefácio: introdução, o núcleo e a conclusão. E a conclusão sempre é unidos aos anjos, aos santos, ou seja, a igreja que está no céu e louva a Deus sem cessar. Nós nos unimos a eles, ao canto deles. E então vem o canto do santo. Este canto, ou essa oração ser recitada, ela é da tradição judaica. É uma junção de 2 textos bíblicos, do profeta Isaías e do Evangelho de São Mateus. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Isaías. Segunda parte, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Evangelho de Mateus. Então, é uma oração da tradição judaica que é lida num olhar cristão. Vejam, quem é Deus? Trisságio, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então, quando for cantar, olha aqui quem é da equipe de música. Não pode ter 2 santos, não pode ter 4 santos, nem aquela santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo. Não, é santo, 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 Senhor Deus do universo. Tá? Depois, nós estamos falando, a oração do santo, o canto do santo, é uma oração a Deus. Estamos falando com Ele. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Às vezes, nas comunidades, o povo escolhe uma música, em vez de falar com Deus, fala dele. Tem uma diferença, não é? Falar com Deus e falar dele. O santo é uma fala com Deus e não dele. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. É coisa nenhuma, ele é santo sim, mas você tem que falar com Deus. Por isso que o compositor, quando vai fazer uma melodia, ele tem que ser fiel ao texto litúrgico. Depois tem igreja que canta assim, como que é?
O Senhor é santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso sentir, bendito que vem. Não, gente, seja fiéis ao texto bíblico, para ajudar o povo a rezar. Depois, melodias apropriadas de oração, não aquele samba do crioulo doido que come solto na missa, né? Uma melodia que favoreça a oração. Tem um lá que canta assim, como que é? É o Senhor Jesus, como que é que fala? Santo, todos os anjos, santo, 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 é o Senhor Jesus. E aí o povo começa a dançar. Não, passará. Não. Vira um teatro, não vira? Não vira. É coisa medonha. Além de não servir como uma oração da igreja, não é. Claro que nós sabemos que Jesus é santo. Mas nós estamos aclamando a santidade de quem aí? De Deus Pai. É com Deus Pai que nós estamos dizendo. Então não é santo, 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 é o Senhor Jesus. Não, ui. Pelo amor de Deus, né? Então não tem esse santo santo, santo é. Não, é santo, 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 Senhor Deus do universo, sim. E isso quando não tem aquelas outras coisas, né? Por exemplo, o sacerdote fala assim, agora cantemos a uma só voz. Aí vai alguém no microfone e canta. Santo, santo, santo é o Senhor. E o povo tem que repetir tudo. Santo, santo, santo é. E aquilo vai, e não acaba nunca. Além de ser um texto errado, a composição melódica é errada, é uma só voz. Toda a igreja canta, não pode só o coro. Existem momentos na missa, eu falei, por exemplo, no Glória, o Glória pode ser entoado só pelo coro, por exemplo. Pode ser entoado e deve com a participação do povo, mas pode ser só pelo coro. O santo não, é próprio da aclamação do povo. Há uma só voz. Oi, quem ergue a mão? Sim. Sim. Na sua natureza, ele é um canto de aclamação à cidade. Pode ser recitado, sim. Né? Agora, aos domingos, que é o dia da ressurreição de Cristo, convém que seja cantado. Agora, se for cantar porcaria, reza que é melhor, né? Bem, após o santo, o que vem? A própria oração eucarística. Agora, para entrar nisso, eu tenho um texto aqui. Quem poderia me ajudar a entregar? Eu coloquei aqui no início uma tabela comparativa à última ceia e à missa, como eu falei no início. Depois, cada elemento da oração eucarística, que nós vamos ver, e depois como ela se encontra. Tá? Número 1 aí, diálogo. Então, toda essa parte que eu falei, onde o sacerdote se dirige aos fiéis e os fiéis respondem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Vem o prefácio, que compreende 3 momentos, quais são? Ótimo, tem que ser o pai do Caio, né? Obrigado. Caio, você deve um chocolate para o seu pai, ele acertou agora a lição de casa. Depois tem o próprio santo, né, que é o elemento 3. Qual é o elemento 4? Pós-santo. Né? Vejam, santo, 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 Senhor Deus do universo, a terra proclama a vossa glória, hosana nas alturas. A oração eucarística, sempre após o santo, por isso é chamado pós-santo, recorda a santidade de Deus. Por exemplo, neste folheto que vocês têm aí em mãos, como é que diz? Após o santo diz aí, na verdade, vós sois santo.
ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. E assim vai, né? A oração eucarística 2, que alguns têm aí no folheto, diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. É esse elemento, pós-santo. É aquilo que faz a ligação entre a aclamação do povo, a santidade de Deus, e aquilo que vem a seguir. E o que vem a seguir? Veja que está até em negrito. São elementos essenciais da oração eucarística. Não que os outros não sejam importantes, podem ser omitidos. Pelo contrário, não pode omitir nada na oração eucarística. A oração eucarística é uma oração consacratória, mas o seu eixo é o número 5, 6, 7, 8 e 9, que compreende as duas epícleses. Caio, é um nome difícil, epíclese ou epiclese. A palavra epíclese, de grego, significa invocação. Invocação do quê? Do Espírito Santo. Na oração eucarística, nós invocamos o Espírito Santo 2 vezes. A primeira invocação do Espírito Santo, como está aí no número 5, é quando o sacerdote impõe as 2 mãos sobre as oferendas, pedindo que o Espírito Santo venha e santifique essas oferendas, transforme essas oferendas no corpo e sangue de Cristo. Portanto, a primeira epíclese é a epíclese sobre as oferendas, ou sobre as oblatas, ou sobre os dons. Que significa? Invoca-se o Espírito Santo para que os dons sejam transformados, sejam santificados. E a segunda epíclese? Invoca-se de novo o Espírito Santo, mas não sobre o pão e vinho, porque nós não temos mais pão e vinho, temos o corpo e sangue de Cristo. Invoca-se sobre os fiéis, sobre os comungantes. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso se dá na própria oração eucarística. E entre essas 2 epícleses, nós temos o quê? A recordação das últimas palavras de Jesus na última ceia, que nós chamamos de narrativa da instituição da Eucaristia, que normalmente os fiéis conhecem por consagração, né? Toda a oração eucarística ela é consacratória, mas, de fato, aqui há... às vezes são questões complexas, mas assim, para alguns vale a pena entender isso. Por que esses são os elementos essenciais? Porque a igreja assim o definiu. Porque existem orações eucarísticas que faltam alguns elementos. Não lá do rito romano, mas de outros ritos, por exemplo. A oração eucarística de Adai Mari, que é de um rito oriental, ela não tem as palavras de Jesus na última ceia. Falta. Não é por causa disso que não há consagração. Porque na tradição oriental, os elementos essenciais são a epíclese, a primeira e segunda. Para nós, na tradição latina, os elementos essenciais são esses. A consagração, repetir as últimas palavras de Jesus, realizando o gesto que ele fez. No entanto, o Papa Paulo VI, em comunhão com a Igreja do Oriente, definiu desde a primeira à segunda epíclese como os elementos consacratórios da oração eucarística. Depois dessa segunda epíclese, nós temos o momento de intercessões, onde se reza pela igreja, a igreja que está no céu, a igreja que está na terra, os mortos. Depois, a oração eucarística termina com a doxologia. Mas tudo isso parece muita teoria. Vamos na prática, vendo um por um desses elementos. Tomando aí ou o folheto que você trouxe, ou esse que eu entreguei agora, onde tem o texto da oração eucarística. Diz aí, oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Por quê? Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Como é que se chama esse elemento aí? Não, como é que se chama? Nada de primeira epíclese.
Não. Pós-santo. Pós-santo. Vejam como é que começou. Na verdade, ó Pai, vós sois santo. É o pós-santo. E aqui no Brasil, o povo pode fazer algumas aclamações. Não é obrigatório, mas pode fazer essas aclamações. E essa aclamação diz: santificai e reuni o vosso povo. Né? Tem a ver com esse elemento de santificação pós-santo. Aí o que vem a seguir do pós-santo? A primeira epíclese. O que é a mesma primeira epíclese? A primeira invocação do Espírito Santo. Sobre quem mesmo? Os dons. E vamos ver se é isso que diz. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo. Então vejam que é o Espírito que na igreja realiza a obra da salvação. É Ele que transforma o pão e vinho no corpo e sangue do Senhor. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o sangue. Veja que tem uma cruzinha aí. O que é esta cruzinha? É uma bênção? É, mas significa um exorcismo sobre os dons. Né? O corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Quando ele disse, façam isto em memória de mim. Né? E os fiéis então confirmam, santificai nossa oferenda ao Senhor. É como se estivesse dizendo o seu amém, é isso mesmo. Santificai, Senhor, nossa oferenda. Aí então vêm as palavras de Jesus na última ceia, a consagração. Segundo a tradição da carta aos Coríntios, 11, se não me engano. Na noite que ia ser entregue, isto é, na noite da sua paixão, ele tomou o pão, pronunciou a oração de ação de graças, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A Eucaristia foi instituída para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quero fazer um comentário sobre a fórmula da consagração. Já desde o Papa Bento XVI, a fórmula da consagração vai mudar no Missal. Em vez de dizer por vós e por todos, aí na parte do cálice, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, vai se dizer por vós e por muitos. Num primeiro momento vai causar estranheza no povo, porque a gente está acostumado a ouvir por vós e por todos. Nós sabemos que Jesus morreu por todos, mas o texto original da palavra da consagração diz por vós e por muitos. Ele morreu por todos, mas nem todos acolheram a sua oferta de salvação. Então, assim que for aprovado a terceira edição típica do Missal, essa palavra na consagração será voltada ao original primeiro. Tá? Que depois, quando foi traduzido para o português, para as línguas modernas, alguns países acabaram fazendo não a tradução fiel, mas a interpretação da tradução. Veja, sem essas palavras não há a consagração. São palavras essenciais junto com as epícleses. Os gestos e as palavras são essenciais no rito. Não basta só o sacerdote dizer, ele tem que repetir o gesto. E como é que ele faz esse momento? Não é teatralizando, dizendo, tomai, todos e comei. Não. Ele se inclina e diz ao Pai, recorda ao Pai tudo o que Jesus fez e disse. Né? A oração eucarística é uma ação de graça não ao povo. Não são palavras que o sacerdote diz ao povo, mas a Deus. Por isso não pode ser proferida de qualquer modo, tem que ser num modo de oração.
e não pode ser corrida, sacrificada. É preciso que os fiéis acolham aquelas palavras como uma oração. Após este momento, tem uma aclamação, é chamado de aclamação memorial. O sacerdote diz, eis o mistério da fé, dizendo ou cantando, e os fiéis aclamam. Existem várias fórmulas, por exemplo, 3. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Essa acho que é comum em muitas igrejas, né? Tem a segunda, toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe desse cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo, se fica esperando a sua volta. Todos estão nas cartas apostólicas de Pedro. Ou esta última que está aqui no caso do nosso folhetinho, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Aclamação memorial. Ora, durante a oração eucarística, o sacerdote ele está em pé, mas ele se ajoelha para adorar o Senhor. Em que momento ele ajoelha? Após a consagração do pão e após a consagração do cálice. E os fiéis? Então, dependendo do livro que você lê, vai dizer muita coisa. A igreja diz o seguinte, desde a epíclese, quando se invoca o Espírito, os fiéis se colocam de joelhos. Quem não pode, ok, permanece em pé, mas quem pode, se ajoelha e permanece. Até que momento? Na aclamação memorial, fica em pé. Eis o mistério da fé, fica em pé e responde. Agora, a igreja também permite aqueles fiéis que quiserem permanecer de joelhos, que o fiquem até a doxologia, ou seja, antes do Pai Nosso. Então, podem, se quiserem, permanecerem de joelhos. Em geral, a igreja não deixa a livre escolha as coisas. A igreja, ela normatiza, mas aqui há flexibilidade. Na oração eucarística ficamos em pé, nos ajoelhamos nas palavras da consagração, quem pode, e nos levantamos para a aclamação memorial. Agora, a igreja permite, se quiser, pode, não tem problema, pode permanecer de joelhos, porém até a doxologia. Depois permaneça em pé para a oração do Senhor. Voltemos na parte... Após a narrativa da instituição da Eucaristia, que é a consagração, vem a aclamação memorial, número 7. Lembram lá? Na página anterior? E no 8º, o que está escrito? Anamnese ofertorial. Pai amado, Caio, este é um nome tão difícil, difícil de memorizar. Anamnese, não é amnésia não, pelo amor de Deus, hein? Anamnese, que... Está faltando um N, corrijam aí, por favor. É um N mudo. Depois do M vem um N. O M é mudo. Anamnese. Tem um N aí, por favor. Corrijam aí. Vejam só. O que é anamnese? É uma recordação. Vejam como isso aparece aqui. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, vejam, nós estamos fazendo uma anamnese, recordando tudo que o Senhor fez, a sua paixão, a sua gloriosa ressurreição, a sua ascensão ao céu e a sua vinda no fim dos tempos, a parousia, né? Porém, termina aí? Não. Vem o tal do ofertório, que você tinha comentado antes. Sempre após a anamnese vem esse elemento ofertorial. Qualquer oração eucarística vem. Por isso, nós vos oferecemos. Como é que está aqui no texto? Depois que lá, enquanto esperamos a sua nova vinda, diz, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Então, quando vocês escutarem alguém falando na missa, no ofertório, você já sabe que eles não fizeram curso de teologia nem de liturgia.
Agora, quando vocês falam assim, na oração eucarística, no momento da anamnese ofertorial, você fala, esse daí estudou, né? Vocês vão, quando você chegar assim um dia, conversa com o padre, assim, mas não fala que vocês estão fazendo o curso. Fala assim, padre, o que significa na missa anamnese ofertorial? Vamos ver o que ele vai dizer, vai ser curioso saber. Vai ser curioso, depois vocês contam para a gente o que eles falaram, tá? Aliás, hoje como é que é o nome dele mesmo, de barba? Aqui, o Felipe. O Felipe chegou assim, padre, o que é ecoanhos? Eu falei, eu sei lá. Eu falei assim, não é echeanhos? Ele diz, não, é ecoanhos. Eu falei, não sei, então vai pesquisar que eu também não sei, né? Então, às vezes, nós padres não sabemos. Pergunta para ele lá, porque todos nós padres rezamos isso todo dia, na anamnese ofertorial. E aí os fiéis, o que aclamam nesse momento da anamnese ofertorial? A nossa oferta. O que vem depois? Lembram? Após vem a segunda epíclese. E aí se encerram os elementos essenciais. O que vai dizer nessa segunda epíclese? Lembra que a primeira invocava o Espírito Santo sobre o quê? Os dons, sobre as oferendas, sobre o pão e vinho, para que se convertessem no corpo e no sangue de Cristo. E agora não. Se vai invocar o Espírito Santo sobre quem? Vamos ver o que diz aqui a oração. Qualquer uma delas diz em palavras muito parecidas. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos o quê? Então, assim como nós pedimos que o Espírito Santo viesse e transformasse o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, nós estamos pedindo que o Espírito Santo venha e transforme aqueles que comungarão, sejam repletos do Espírito Santo. É por isso que em cada missa acontece Pentecostes, né? Cada missa. E assim, aí veja o que está escrito, 1C, 2C, 2C, 3C. O que é isso? Quando na missa tem vários sacerdotes ali presentes, cada sacerdote com celebrante, por isso, primeiro com celebrante, segundo com celebrante, terceiro com celebrante, vão rezar um desses momentos. Existem umas partes que está CP e CC. CP significa celebrante principal, ou seja, aquele sacerdote que está presidindo a missa, as orações que ele reza. Tem uma parte que está escrito CC, não é fedor, sovaco, nada disso. CC significa concelebrantes, ou seja, os sacerdotes que estão concelebrantes, celebrando juntos, eles juntos rezam aquela oração. Porém, rezam em tom baixo, sobressai apenas a voz do presidente, celebrante principal. A ordem das intercessões mudam conforme a oração eucarística. Vou aqui dizer, por exemplo, quem tem o folheto da oração eucarística 2, a segunda, como é que é a ordem? Diz assim, ó: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo, no caso lá de Piracicaba, eu falo Fernando, e todos os ministros do vosso povo. É uma intercessão pela igreja, mas qual igreja? A igreja peregrina. O catecismo também chama de igreja militante. Hoje em dia é um termo assim que o povo vai achar confuso, né, essa palavra militante. Mas militante ou peregrino, ou seja, a igreja que está caminhando rumo ao céu. O Papa, o bispo e todos os ministros da igreja. Tá? Tem oração eucarística que também fala pelos diáconos, os presbíteros e todos os ministros e o vosso povo, né? Então, a igreja peregrina. Na oração eucarística segunda, logo depois, reza pela igreja, dizendo: lembrai-vos, ó Pai, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Que igreja é essa? Igreja padecente ou purgante. É que a gente não fala purgante, senão as pessoas vão pensar outra coisa, né? Mas a igreja padecente, ou seja, lembrar daqueles que são igreja, mas participam de outro modo da igreja, aqueles que morreram em Cristo. O bonito desta oração é que não se reza só pelos cristãos mortos. Vejam, diz assim, ó, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Quem são eles? Os cristãos. Então, os que creem no Cristo e aguardam a ressurreição. Mas diz assim também, e de todos os que partiram desta vida. Ou seja, até aqueles que não creram em Cristo, a gente reza por eles. Porque a força renovadora da Páscoa a todos acolhe. Né? Veja a nossa esperança. Até depois da morte, alguém vai rezar por nós, pela nossa salvação. E também por aqueles que ainda não creem em Deus como deveriam. Oi. Não, pelo administrador apostólico. Né? Diferentemente, se fala do colégio dos bispos quando não tem bispo na diocese. Vamos supor, com a renúncia de Dom Wilson, se a diocese ficasse vacante, está a sede vacante, mas tem o administrador apostólico. Se não tivesse ninguém e o colégio de consultores precisasse se reunir para escolher um padre para administrar a diocese durante esse período, então se rezava pelo colégio dos bispos. No caso, não, aqui se reza pelo nome de Dom Orlando. Não se diz sobrenome só. Não se diz título. Né? Por exemplo, não se diz pelo nosso Papa Francisco I, se diz Francisco. Como não dizia por nosso Papa Bento XVI, Bento. Né? Não se usam títulos na oração eucarística, assim como não se usam títulos, arcebispo, não, nem dom, se diz somente o nome do fulano de tal. Né? E o padre não vai, né? E de mim, padre fulano, não, né? A igreja é apostólica, né? Oi. Sim. Não se reza pelo administrador diocesano na oração eucarística. Pode se rezar na prece dos fiéis, na oração eucarística não se reza. Somente por quem tem o grau do sacramento da ordem no grau do episcopado. Bem, então a oração eucarística segunda, que é aquela simples, que reza todo dia, que a gente geralmente quase sabe decor, se rezou primeiro pela igreja militante ou peregrina. Segundo, se rezou pela igreja padecente ou purgante. E terceiro, se reza pela igreja triunfante ou gloriosa, dizendo, lembrai-vos, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram. Qual foi a ordem, portanto, da intercessão pela igreja na oração eucarística segunda? Igreja peregrina, padecente e triunfante. Esta é a ordem. Na oração eucarística terceira é diferente. Então, as orações eucarísticas mudam um pouquinho a ordem das intercessões, tá? Um ou outro elemento. Porém, esses elementos estão sempre presentes. O que diz? Primeiro com o celebrante. Vamos ver se vocês pegaram o que é a ideia central, que tipo de igreja está rezando. Diz assim, que ele quem, hein? O Espírito Santo. Né? Veja, acabamos de pedir que o Espírito Santo venha e nos transforme num só corpo e num só espírito. Né? Então, que ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, no caso, porque aqui é da oração da minha diocese, ele é o padroeiro, tá?
Santo Antônio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Que igreja está rezando aqui? Peregrina, padecente ou triunfante? Ainda bem que não prometi nada. Segundo, e agora? Vamos ver. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo, aqui vejam está o nome do meu bispo, né, Fernando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Qual igreja? Peregrina. Diminuiu o coro, mas responderam certo. Vejam que esta prece pela igreja peregrina vai continuar. Tanto é que é um outro trecho, mas é o mesmo concelebrante. Ele diz: atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos, espalhados, dispersos pelo mundo inteiro. Que é a igreja peregrina, todo o povo de batizados. Agora vamos ver se vocês acertam o último, né? Já foi a igreja triunfante, já foi a igreja peregrina. Agora diz: acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Que igreja que é? Isso. Só pelos cristãos mortos? Não. Todos que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Ou seja, quem morreu, mas também aqueles que morreram em comunhão com Deus. Igreja. Então, como eu disse, as orações eucarísticas, esta ordem se alterna, mas esses são os elementos que vocês vão sempre encontrar. Depois, em casa, para tentar memorizar isso, peguem assim, escrevam assim nesse espaço que tem aqui, o que é cada um, para que quando você estiver na missa ouvindo a oração eucarística, você consiga acompanhar também mentalmente o que é cada momento. Mas lembremos que na missa não vai estar estudando, tá? Você vai estar rezando, né? Vejam, o que diz a igreja sobre este momento da missa, a liturgia eucarística? Está no número 72 da nova instrução do Missal Romano. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz. Porque a Eucaristia é a renovação do sacrifício do Calvário. Quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, tomai, bebei, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e os gestos de Cristo. Então, por isso que todos esses elementos são importantes, não podem ser omitidos por nenhum outro motivo, né? Deve ser rezado. Mas, ao mesmo tempo, cada elemento da oração eucarística manifesta a fé na Santíssima Eucaristia. Aquilo que a Eucaristia é e aquilo que a Eucaristia realiza, né? Vejam, quando invocamos o Espírito Santo sobre os dons, porque acontece um mistério que nossa compreensão, até nossas palavras não conseguem nem explicar o que é este mistério da transubstanciação.
este mesmo Espírito transforma. Nós somos tão diferentes, mas formamos pelo Espírito, ao participarmos do mesmo pão e do mesmo cálice, somos formados um único corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Então vejam que a Eucaristia, receber Jesus na Eucaristia, na comunhão, não é só receber Jesus na nossa alma. É muito mais que isso, é sermos transformados nele. A oração de ação de graças não compreende só os louvores a Deus, a ação de graças a Deus, mas compreende toda a nossa santificação. Quando reza pela igreja peregrina, padecente e purgante, peregrina, padecente e triunfante. Quando, por exemplo, a gente reza pela igreja padecente, me faz recordar Santa Mônica. Quando ela estava morrendo, ela pediu a Agostinho e Deodato, seu filho, que quando quisessem lembrar dela, não fossem no túmulo, fossem no altar. Porque no altar, no mistério da Eucaristia, se realiza esse admirável encontro entre a igreja, que somos nós, mas a igreja que está no céu e os mortos. Lembram na Bíblia do sonho de Jacó? Tinha uma pedra lá, ele deitou... aliás, que oração, hein? Estou muito atrasado? 9:10. Ele deitou a cabeça lá na pedra e teve um sonho. O que ele sonhou? Quem lembra? Ninguém lembra do sonho dele? Ele sonhou que o céu rasgou, se abriu. Descia uma escada do céu até aquela pedra. E os anjos subiam, até o padre Marcelo Rossi fez uma música, não é? Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima. Não cantem isso na missa. Mas essa música recorda o sonho de Jacó. Mas é o que faz. É o que faz a Eucaristia, esse encontro. É como, imaginem, desta pedra, da mesa do altar, sobe ao céu esta escada. O céu desce à terra. E a terra é elevada, é atraída ao céu. É um mistério que a gente não consegue explicar por palavras, mas é o mistério da nossa santificação. Como é que a gente explica? Jesus, sendo Deus, se fez homem, se esvaziou, se aniquilou. Como é que a gente explica isso? Nem dá para explicar, é um mistério tão grande. Ele se fez um homem igual a nós, exceto no pecado, para quê? Para nos divinizar, para nos elevar a Ele. Veja, a Eucaristia, o que ela realiza? Se perdoem a comparação, ela é chula, mas talvez ajude a compreender, sobretudo as pessoas mais simples. Quando eu como alguma coisa, aquele alimento se torna fonte de vida ou de morte. Se eu comer uma comida estragada, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar doente, né? Vejam, o que a Eucaristia realiza? É o Senhor que vem a nós, se dá como alimento. Ele diz, isto é o meu corpo. Isto é meu sangue que eu derramei por vós, para a remissão dos seus pecados. E nós recebemos aquele alimento sagrado e somos transformados nele. Ele mora em nós, nós nos tornamos sacrários. Ele encontra morada em nós. Mas para quê? Para que nós sejamos cada vez mais iguais a Ele, imagem e semelhança dele. São Paulo diz, né? Não sou eu que vivo. Quando a gente comunga, eu entendo o que ele queria dizer. Não sou eu mais. É Cristo. Ui. Semana passada, o padre falou na televisão, aproveite esse momento e durante 2 minutos Cristo estará no seu corpo. 10 minutos, Olha, na história da igreja, sempre teve pessoas que quiseram dizer o tempo da permanência de Nosso Senhor em nós, como também identificar
que momento exato acontece a transubstanciação, né? Digo para você que a igreja nunca tomou essas afirmações como sendo verdade de fé, né? É uma limitação, né, nossa. Porque a presença de Cristo espiritual, ela continua em nós. Porém, agora, quanto tempo o sacramento, isto é, aquele alimento fica em nós, eu já não sei dizer em um processo orgânico quanto tempo, quando a gente come, algo fica no nosso estômago digerindo, né? Se a gente for ver por essa questão médica, alguém vai calcular, olha, é 2 ou é 10, né? Como 2 eu não tinha ouvido, é rapidinho, hein? The Flash, né? Eu tinha ouvido já 10, por 10 minutos fica ali. Mas sabe por que às vezes essa insistência do 10 minutos? Não porque seja só ali, deu o relógio 10 minutos no cronômetro, ele pum, desapareceu. Mas é para tentar catequizar as pessoas sobre a importância da adoração depois da missa. Porque, em geral, em muitas igrejas, depois da missa vira festa, né? Aquele elemento de adoração que o Papa Francisco fala que falta tanto nas nossas missas parecem desaparecer, né? Poucas as pessoas, depois que comungam, ficam ali em atitude de adoração. Exato. Sim. Poucas pessoas. Então, talvez alguns fazem isso para dar essa insistência aos fiéis, por uma questão catequética. Mas eu creio que é impossível tentar quantificar, em tempo, medir isso em tempo, quanto se dá a presença de Cristo, né? E ali também continha também como os mártires se uniram ao sofrimento de Cristo derramando o sangue. Os santos se uniram a Cristo, como o Senhor disse São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Há uma presença espiritual dos santos também nesse mistério. Sim, a partir do momento da comunhão, né? Pensei que você estava falando do vinho consagrado no cálice, né? Não. Sim. Porque neste mistério se realiza, ao recebermos o sacramento, né? Sim, aquilo que nós somos já desde o nosso batismo, nos tornamos ainda mais, né? Nós somos o corpo de Cristo, mas quando comungamos, quando recebemos o Senhor, somos ainda mais corpo de Cristo, ainda mais resplandece em nós o que nós de fato somos. E esta igreja não está só no céu, agora está dentro de nós, de fato, essa comunhão. Não dá para separar. Por isso que a intercessão pela igreja, nesses 3 momentos, tudo se condensa nesse mistério, né? Não dá para separar. Eu acredito assim que ele se afasta no momento que a gente peca, porque enquanto a gente está com ele, levando ele como um sacrário, eu acho que a partir do momento que a gente peca, somos pecadores o tempo todo. Mas a hora que eu penso assim, a hora que eu comungo, eu estou plena do Espírito Santo. Então ele está comigo até o momento em que eu me afasto dele, que é o pecado. Eu prefiro acreditar que ele está comigo o tempo todo. Então, assim, é eu que me afasto. Então, que horas que eu me afasto? Que hora que ele deixa de estar comigo? Na hora que eu peco. Sim. Agora, para manter sempre viva em nós essa presença de Cristo, corre-se o risco de a pessoa querer comungar em muitas missas só para ter Cristo estar sempre vivo, presente dela. Então, a igreja legislou sobre isso. De modo que os fiéis podem comungar até 2 vezes ao dia, não mais que isso. Se forem 50 missas, comungarão, se estiverem preparados, apenas em 2. É uma ceia, não posso comer? Come em outro lugar. A missa, a igreja normatizou que se recebe, se a pessoa tem a disposição interior, se recebe até 2 vezes, né? Para que não haja abuso. Já existiam santos na história da igreja que não queriam mais comer nada, só queriam viver da Eucaristia. Porque existiam abusos, a igreja precisou normatizar isso, evitar isso. Até hoje
hoje mesmo eu vi uma santa, eu não me recordo o nome dela, que ela ficou doente por 13 anos e o único alimento dela era a Eucaristia. Eu não me recordo o nome dela. Por 13 anos, o único alimento que ela tinha era a Eucaristia. Mas ela comungava uma vez por dia, né? Acredito que Sim. Então era várias. Mas e quando sobra muitas Eucaristia e você está ali e você toma todas aquelas Eucaristias, porque anuncia? Sim, não, mas é uma mesma comunhão, né? É ainda a mesma missa. Para que não, como não há sacrário, então se consome aquela Eucaristia, para que não haja, não tem que se deslocar a outra igreja. É uma mesma comunhão. Mesmo que se houvesse tanta Eucaristia e o padre distribuísse uma segunda vez ali, mas é uma única comunhão, tá? Mesmo que você, por uma questão de ter que consumir, recebesse de novo. É uma única comunhão. Seria uma outra missa, né? Isso. Exato. Bem, a oração eucarística termina com um grande brinde ao Pai por Cristo no Espírito, que é a doxologia. Santo Agostinho dizia que neste momento, tamanha era a fé da igreja, que assim que se sentia vibrar as colunas da igreja neste momento. Hoje em dia é um amém meio chinfrim, uma coisa meio morocochô, né? Não. O que é este amém? É como aquela assinatura, você deu um cheque em branco para alguém, mas assinado. Você assinou embaixo. É isso mesmo, Senhor. Eu aceito. Eu aceito o que Jesus na cruz realizou por mim. Não só eu aceito, eu acolho esta oferta de salvação, né? É tua adesão, é teu consentimento o que Jesus fez por você. Mas você tendo consciência disso ou não, tem a mesma força? Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm consciência de tudo que o senhor está falando. Bem, a igreja pede, no mínimo, uma mínima consciência, que o fiel tenha idade para compreender que aquele pão não é um pão qualquer, é o corpo do Senhor. Inclusive, é o único critério, até para uma pessoa com deficiência, como que faz para receber? Ela não tem muita consciência dessas coisas. Ela não entende o que é transubstanciação, que o Espírito Santo vem transformar. Mas se ela consegue perceber a diferença de um pão comum daquele pão consagrado, então ela pode receber a Eucaristia. Então, por quê? Porque a força da Eucaristia não está no fiel, mas no sacramento. É Cristo que age. É claro que se eu tenho esta compreensão, eu sou um instrumento mais dócil, não é? Eu colaboro mais para que o Cristo haja em mim. Se eu não tenho, talvez haja mais resistência, bloqueios, mas quem realiza é Ele. Por isso que independe de nós, né? Senão, imagine, teria que ter um curso de escola catequética, teologia, antes das missas, né? Não precisa. É porque é pela força do Cristo, não nossa. Bem, após isso, tem início os ritos da comunhão. Oi. Talvez seria bom deixar claro também por que o sacerdote, que todo cristão pode comungar no máximo 2 missas ao dia, mas o sacerdote, pelo fato de celebrar, digamos, 5 missas no domingo, por necessidade pastoral, ele recebe uma autorização do bispo, não é isso? O Código de Direito Canônico, que é esse livro que contém todas as normas da igreja, diz que o sacerdote pode celebrar uma missa ao dia. Uma missa. Ele não é obrigado a celebrar todos os dias, porque se ele não tem condições, ou se ele está em pecado, ele não teve tempo de confessar-se. Então, a igreja não o obriga, mas recomenda vivamente que o sacerdote celebre todos os dias a Eucaristia. Inclusive, porém, para o bem dos fiéis, o bispo pode autorizar o padre a celebrar uma segunda vez. Não é por piedade pessoal do padre, eu celebrei de manhã, agora eu quero celebrar uma noite sozinho. Não. Para o bem dos fiéis, ou seja, por uma necessidade pastoral,
ele pode celebrar até uma segunda missa ao dia. Mas binar, usualmente é uma, porém, se houver uma necessidade, 2. Aos domingos e dias santificados, o padre, ele pode binar ou trinar com a licença do bispo. Permanece a norma, uma. Porém, o bispo pode dar licença de 2 ou 3, binar ou trinar. Mais que isso, só com licença da Santa Sé. Só que eu sei por aí que tem muitos padres que acabam presidindo mais missas que isso. Não por infringir uma lei canônica, mas porque querem dar ao povo a oportunidade de participar mais. Eu acho muito bonito quem pode fazer isso e consegue. Sim, mas mesmo assim, então, a igreja permite dado ao bem dos fiéis. Porém, ela põe um limite, 3. Por que esse limite? Porque corre-se o risco de que o padre não celebre a missa, mas faça a missa. Não reze a missa, mas diga a missa. E pouco a pouco ele se torna quase que um funcionário do sagrado. Então a igreja tem muita preocupação com isso. Para salvaguardar o zelo pelo mistério que o sacerdote celebra, ela põe esse limite. Eu volto a dizer, eu sei que tem alguns que celebram 4, alguns até 5 em alguma ocasião. Já me aconteceu de celebrar 4, 5 nunca. De 4 já me aconteceu. Eu tinha 3 na paróquia, ia ter um retiro no final de semana, celebrei uma 4ª missa. Mas era para que aqueles que estavam em retiro pudessem ter missa. Só que existe, na verdade, uma outra norma que diz assim, aos domingos não se deve haver reuniões de grupos menores que não na comunidade cristã, ou seja, grupos à parte que haja uma missa específica para eles. O local é a missa paroquial. Isso é um documento da igreja. E está também no direito canônico, né? Sim, mas geralmente acontece porque é um final de semana e culmina com um retiro, mas habitualmente não seja assim. Bem, agora falar sobre o rito da comunhão, eu acho que daí não vai dar tempo, vamos nos prolongar, então deixamos para a próxima semana, segunda-feira que vem, né? Para falar do rito da comunhão, os ritos finais. Então, nós falamos até aqui o que Jesus fez, tomou o pão, deu graças e partiu, né? Só que na próxima aula, sobre esta fração do pão, a distribuição da comunhão, os modos de participação na recepção da comunhão, aí então a gente fala melhor sobre isso na aula que vem. Mas vamos abrir um momento para perguntas, alguns já fizeram, mas vamos lá. Perguntas fáceis. A oração eucarística, ela pode ser cantada? As respostas podem ser cantadas? A oração eucarística, quando ela foi composta para ser toda ela cantada. No missal, há até a partitura no final com a cifra, a partitura para ser a oração eucarística cantada, do início ao fim. Como eu disse, já acho que foi a aula passada, desde o canto de entrada, sinal da cruz, até as leituras, até o Ide em Paz, dá para cantar, né? Então, em alguma solenidade, algum domingo, assim, se poderia, é bom valorizar a oração, solenizá-la através do canto. Então, primeiro. Porém, um canto que tem a primazia da letra. Lembra que a gente dizia isso, né? Onde a letra realce mais do que a melodia. Por isso, o canto de inspiração gregoriana ele é muito importante. Agora, a outra pergunta, eu posso corrigir só a sua pergunta? Você falou assim, pode cantar a resposta? Quando a resposta é uma pergunta. Na oração eucarística não tem uma resposta, tem aclamações. Tem as aclamações principais, que é o santo, mistério da fé e o amém do por Cristo. Se canta o santo, deveria cantar o mistério da fé e o amém do... São as aclamações principais.
E tem as aclamações intermediárias, no caso no Brasil. Recebeu, Senhor, a nossa oferta, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Então, essas também podem ser cantadas. Devem? Não. Podem. Né? Preferencialmente as 3. Agora, se for possível, todas, ok. Sobretudo no domingo, dias, solenidades. Varia muito conforme a equipe prepara. Tá. Oi? Ah, sim, ela está marcando aqui o nome de quem perguntou, porque depois nós vamos transformar em artigo isso. Tá, então, o nome, Ana Laura. Ana Laura, do quê? Bueno, querido. Quem mais? Sim. Esse canto dessas aclamações tem que ser uma vez só ou pode ser de forma assim de resposta? O ministério, o grupo de canto canta e o povo repete, ou não pode ser assim? Qual, por exemplo, o santo? Não. As aclamações. As aclamações, receber ao Senhor a nossa oferta, como diz de novo. Sim. Então, quando os fiéis já sabem as aclamações, não deveria ser assim, né? Agora, quando se usam orações eucarísticas mais desconhecidas pelo povo, e o povo não tem o folheto em mãos, aí então talvez precise desta forma. Agora, quando foram criadas essas aclamações, inspiradas num rito, como que era o nome do rito? Agora me esqueci o nome do rito. Então, os bispos se inspiraram em um outro rito onde tinha essas aclamações. Mas a ideia era como se fosse assim, o diácono dissesse alguma coisa e os fiéis respondessem outra. Vamos supor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Porém, quando a Santa Sé permitiu, ela não aceitou que fosse desse modo. Então, foram criadas essas aclamações intermediárias. Então, convém que seja uma vez. Agora, se os fiéis não tiverem mão, não sei o quê, aí então um solista entoa e o povo com o coro aclama, tá? É porque geralmente quando é oração, a gente percebe. Geralmente quando é oração crística 2, quando a gente toca o povo. Agora, por exemplo, é 1 a 3, a gente vê que o povo não acompanha. Então, nesses casos, poderiam o coro cantar uma vez e o povo cantar outra vez. Isso. Agora eu me lembro, por exemplo, eu gosto muito do Padre Zezinho, gosto mesmo das músicas dele, mas ele fez uma vez uma melodia para uma oração eucarística, que é das aclamações do povo, que não acabam nunca. Recebei, Senhor, a nossa oferta, recebei, Senhor, a nossa oferta, recebei, Senhor, a nossa oferta, recebei, recebei. Ou seja, é uma melodia imprópria, porque alonga muito, né? Exato. O missal prevê outras aclamações junto com o amém, o aleluia. Deixa eu pegar aqui, eu não lembro todas de cabeça, mas... Por exemplo, amém, louvor e glória ao Pai, que em Cristo nos dá seu perdão, está na oração eucarística 7ª, ou na 8ª, amém, louvor e glória ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Tem outras aclamações parecidas. Então, pode ter mais coisas além do amém, mas não precisa ter 200.000 amém, uma coisa que não para nunca, né? É importante que seja solene, seja uma afirmação de fé, mas é preciso também de sobriedade, né? Oi. O nome? Anderson de Gomes. Viu, padre? A minha até que não é uma pergunta, mas se falar um pouco mais da comunhão espiritual dos fiéis que não devem comungar, né? Pelo menos auxiliava mais essa comunhão espiritual. Na próxima aula, então, quando eu vou falar sobre o momento dos ritos da comunhão e propriamente a comunhão, se eu não frisar o suficiente, o senhor me cobra, tá bom? Padre, Oi. na hora da consagração, deveria se ajoelhar. Aquilo que era exceção virou regra. A grande maioria hoje fica de pé e a minoria ajoelha. E seria o caso de resgatar isso? O padre poderia falar no momento, pedir para que as pessoas se ajoelhassem? Porque hoje é uma prática... Então, Eu sei que é uma questão de
Na missa eu acho que não deve falar, porque a missa não é aula, mas devem fazer cursos assim, catequeses com o povo, deve orientar. Mas, sobretudo, aqueles que estão à frente. Às vezes, aqueles que estão no presbitério não fazem. Não digo isso do sacerdócio, que eles devem ficar em pé. Mas, por exemplo, tem lugares que o diácono, ele não se ajoelha, ele tem que se ajoelhar. É claro, você tem um problema de joelho, não pode, né? Mas qual é o problema? Como é seu nome? Adriana do quê? Oliveira. Sabe o que acontece, Adriana? Existem alguns liturgistas que ensinaram o contrário. Eu digo isso sabe por quê? Eu muitas vezes ensinei o povo errado, porque eu aprendi errado. Tem uma liturgista belga que mora no Brasil e ela ensinou a muita gente. Os livros dela são muito vendidos. E ela diz assim, a oração eucarística, o sacerdote participa em pé. Os fiéis deveriam participar em pé, porque no início da igreja os fiéis participavam em pé. De fato era assim. Mas a igreja pede que os fiéis se ajoelhem, porque ao longo dos séculos ela foi entendendo melhor o mistério da Eucaristia. E por isso é uma coisa que brotou naturalmente na igreja, essa necessidade de dobrar-se diante do Senhor, né, em atitude de adoração. Então, eu acho que vale a pena, sim, catequeses com o povo. Agora, é preciso ter um jeito de dizer. Aqui eu falo, eu brinco, né? Mas com o povo, às vezes, por exemplo, aquela senhorinha que tem um problema, ou aquele senhor que tem um problema e não consegue, dependendo de como a gente fala, eles podem interpretar mal. Então, a gente tem que frisar que são aqueles que conseguem, né? Aquele que não consegue dobrar o joelho, dobra o coração em atitude de adoração, para ajudar os fiéis nisso. Senão, tem gente que fala, não vou mais na missa porque eu não consigo ajoelhar, né? Nunca se deu, mas nós vamos falar isso na aula que vem. Vamos começar com o Pai Nosso. É sempre na hora da epíclise. Quando vier a epíclise. No quê? Deixa eu pegar aqui. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas. Exatamente, nesse momento. Agora, para que os fiéis não fiquem perdidos, a igreja é sábia, a gente é mãe. Para que os fiéis lembrem disso, tem o sininho. É um problema. Sim. Sim. Tem gente que é exato, né? É quando ele estende a mão, quando ele impõe as mãos sobre as oferendas, que é a primeira epíclise. Aí que toca o sininho. Por exemplo, quando é criança, a gente ensina, quando o padre estender a mão, nem explica epíclise, nada dessas coisas que ele não entende. Quando o padre estender a mão, toca, a criança faz certo. Agora, gente, quando ensina adultos, sempre dá errado. Na comunidade onde celebro todos os dias, gente, mas parece que eles combinam. Hoje eu vou bater errado. Meu Deus do céu, tem dia que eu até dou uma olhadinha para trás, né, para ver se vai tocar ou não vai, né? Outro dia eu estava lá consagrando, tomai todos e comei. A mulher começou a tocar o sino. Eu falei assim, Jesus amado. Né? Não, pode acontecer de alguma distração, pode acontecer, né? Mas às vezes parece que ensaia para fazer errado, né? Então precisa sempre orientar, recordar, né? Tem igreja que até tirar o sino, não toca o sino. Aí dificulta de fato os fiéis saberem a hora que se ajoelha. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso no Enfoque, sobre o toque do sino, né? Acho que faz uns 2, 3 meses atrás. Dom Anísio ensinava assim, eu estendo as mãos e bato o pé. Aí a pessoa não esquecia. O sino é para lembrar, sim.
Sim, é um pequeno toque, sim. Depois é maior na hora da apresentação do pão consagrado e do vinho consagrado. É livre, toca-se. Pode ser 3 vezes, pode ser uma vez direto, ou pode ser uma vez menos. Varia. Né? Ou pode ser um grande sino, igual na Basílica de São Pedro, vai tom. Pode. O importante é que toque. Né? Agora, não é obrigatório. Não é obrigatório o toque de sino. Né? Não tem sino, então não vai ter missa, porque não tem. Não é obrigatório, mas a igreja recomenda que se faça para ajudar os fiéis a identificarem esses momentos, não só de se ajoelhar, como horas. Sim. Não, a igreja toca em outros momentos. Por exemplo, na quinta-feira santa, da Semana Santa, na hora do Glória, se toca e depois não se toca mais. O sino emudece, só vai voltar a tocar depois no Glória da Vigília Pascal. Então, não é na consagração, mas é em outro. A igreja prevê isso também, o sino nesses momentos. Tem comunidades que não tem mais o sino, a equipe litúrgica também não se ajoelha, os ministros, aí o pessoal fica tudo perdido, né? Você fala, eu sou um patinho. Sim, mas por quê? Porque tem algumas liturgias que ensinam isso, né? Que não se ajoelha, tem que ficar em pé, que o sino atrapalha, então é melhor tirar o sino. Né? Mas é coisa de invenção da cabeça. Tem que seguir o que a igreja diz. Está lá na instrução geral. Sim. Sim. Apesar que o presbitério não é lugar dos ministros, né? Porém, se eles forem estar lá, se ajoelham. Agora, se isso vai ser uma causa da sua excomunhão diante dos outros, então, melhor não. Oi. Fala um pouquinho mais alto. E o sacerdote está rezando por Cristo, com Cristo, ele leva o cálice, o sangue e o corpo de Cristo. E a postura do povo nas missas tem sido também de estender a mão. Não, até o Felipe me perguntou isso, né, Felipe? Não. Então, vamos lá. Qual é o gesto do povo durante a oração eucarística? Olhando para o chão? Olhando para o folheto? Não. Mãos postas. Não há da parte dos fiéis o gesto de erguer as mãos. Vai para o inferno se fazer? Não. Mas a igreja não previu esse gesto para os fiéis, porque eles permanecem como antes, de mãos postas. Vou falar sobre isso melhor na próxima aula, que é a questão do Pai Nosso, o gesto do Pai Nosso, que o senhor tinha perguntado. Né? Mas não tem isso. Não está contraditório, mas a igreja não previu. Somente quem preside e o diácono que vão erguer a patena com a hóstia consagrada e o cálice com vinho consagrado, então eles erguem. Os demais, por exemplo, se tiverem vários sacerdotes, eles não erguem as mãos. Diferente da consagração, onde eles tendem as mãos porque eles estão consagrando juntos. Né? O seu nome, ela está perguntando aqui. Não. No diálogo do prefácio, no rito antigo tinha, porém foi um gesto acrescentado tardiamente e a reforma litúrgica tirou. Não tem esse gesto, demos graça. Não. Nem o sacerdote, nem os fiéis. Não Padre, existe mas isso. aqui na oração eucarística, enfim, nós nos pedimos, tende piedade de nós, e nos dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, que o padre faz. Sim, da menção do nome da Virgem. A igreja toda tem que fazer ou só... O sacerdote deve fazer. Os fiéis podem fazer, mas não significa que devem. Se quiserem, podem.
Assim, este gesto, mas os demais gestos de estender a mão na consagração, de bater no peito, de fazer o sinal da cruz, daí não. Tá? Sim. Oi, pois não. No altar, ele sacerdote já está no altar. No altar, pegar a toalha e colocar a toalha ao chão. Você usava a Santa Cruz no chão. Não, mas acho que não era padre católico, né? Ah, eu acho que você foi numa outra igreja. Você achou que era igreja católica e não era. Porque na igreja católica só se pode celebrar a Eucaristia no altar ou não havendo o altar numa mesa. Né? Existe um documento chamado Redemptionis Sacramentum, diz até assim, ó, por exemplo, se uma missa for celebrada numa casa, não tem altar lá. Se celebra na mesa. Porém, não pode ser usada aquela mesa como um lugar de refeição. A não ser que seja depois da missa, então aquela mesa é usada, mas simultaneamente não pode. Tá? Uma vez teve um